Boa noite, boa noite, boa noite. Bora, agora começamos mais outra live em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome do Espírito Santo. Irmãos em Cristo Jesus, damos mais uma vez ouvindo verdadeiramente a palavra da Bíblia real. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, presidente desse ministério, apóstolo Fernando, vice-presidente Bispo Simone Cordeiro de Faria. Estamos aqui numa direção difícil, porque pouca gente quer saber da verdade. E quando você fala a verdade, simplesmente você cria um inimigo. Na hora. Eu vi um cidadão dizer aqui uma resposta numa live. Ele disse: quer saber da mentira? Você tem mesmo de amizade. Agora você quer ter pouca amizade, fala a verdade. E é verdade mesmo. Eu recebi um dom de Deus. Isso já vai fazer mais de 17 anos. Faz uns 18 anos. Lá na minha cidade de Garanhuns. Deus mandou eu fazer uma obrigação, dar 21 voltas numa pista de clube de 1 km e 100 metros, de 3 horas da manhã às 6 horas da noite. Escute, meu povo, que é muito bonito isso. E Deus, Ele me deu uma posição que diz: a partir de hoje você é general de guerra contra Satanás. Mas eu vejo porque eu vivi minha vida de jejuar e ler Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, de Gênesis a Apocalipse, só pregando o Evangelho de Cristo. Mas nessa hora agora eu estou pedindo a Deus que Ele me dê sabedoria para mim ter as condições de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. O livro de Levíticos, capítulo 8 em diante, ele fala bem assim ele fala. Capítulo 8, versículo 6. Se fizer com que Arão e seus filhos dele se aproximasse, e mandou que se lavasse com água, vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele a sopra-luz. Também pôs sobre ele a estrela sacerdotal, cingiu com o cinto de obras esmeraldas da estólara sacerdotal, e ajuntou com esse cinto 2, colocou-lhe o peitoral, pondo-me peitoral, Uri e Toni, lhe pôs mitra,
na cabeça, e na minha mitra na sua parte dianteira. Pois a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Gente, preste atenção à Bíblia, preste atenção. Vocês, talvez 90% do ser humano não conhece a Bíblia. 90%. 10% ainda fica em dúvida. Quando ele diz assim, ó, então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo o que havia nele, e o consagrou. 7 vezes ele atingiu do óleo sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrar. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-lhe com o cinto e o alto-lhe os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Então fez chamar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho e das ofertas pelo pecado. Moisés matou o novilho, pegou um pouco do sangue, por isso, como pôs o dedo sobre o chifre do altar ao redor, purificou o altar e depois derramou o resto do sangue na bacia do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que está sobre as entranhas, amêndoas do fígado, dos 2 rins, sua gordura, Moisés os queimou sobre o altar, mas queimou o novilho com seu couro, a sua carne e o seu excremento foram do arraial, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés matou o carneiro e aspergiu o sangue sobre o altar. Ao redor do corpo, cortou também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e o pedaço e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. E era um holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 8, versículo 22 de Levíticos. Então fez chegar outra carne de carneiro da consagração,
E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés matou o carneiro, pegou um pouco do sangue e um pouco sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu peito direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar dos pés direitos. Moisés aspergiu o rosto do sangue, o resto do sangue, sobre o altar. Ao redor pegou a gordura, a cauda, toda a gordura que estava nas entranhas, a membrana do fígado, ambos os rins, a sua gordura, a coxa direita, também os cestos dos pés, sem fermento, que estava diante do Senhor. Pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e um só pãozinho achantado, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o novio por oferta movida diante do Senhor. Isso tudo, meu povo, é oferta que é dado a Deus. Isso tudo é bíblico. Você sabia disso? Nunca. Vocês vão morrer, passar 200 anos e não sabem, porque eles não têm autoridade para pregar. Depois Moisés tomou das mãos deles e o queimou no altar, sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o novio por oferta movida diante do Senhor. E era a porção que cabia a Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão. E as suas vestes consagrou Arão e as vestes dele, também como os filhos de Arão e as vestes deles. Moisés disse a Arão aos seus filhos: cozinhe a carne diante da porta da tenda do encontro e coma ali junto com os pães, com que está no certo da consagração. Como tenho ordenado, dizendo: Arão e aos seus filhos comerão mais o que resta da carne e do pão vocês devem queimar, e não se afastar da porta da tenda do encontro por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da consagração. E dá vocês, porque o Senhor consagra vocês durante 7 dias, como se fez nestes dias, assim o Senhor ordenou que fizesse em
excepção por vocês. Fim, pois, a porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias. Observe as precauções do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. Olha, gente, a mesma coisa que o macumbeiro e o feiticeiro falar, aqui a Bíblia está falando, que eles passam 7 dias de quarto, 7 dias acendendo velas, que chamam pontos, para as ofertas para Satanás. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os seus filhos dele, e anciões de Israel, e disse a Arão: pegue um bezerro para ofertar pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente ao Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: tragam um bode para oferta pelo pecado. Traga um bode para oferta pelo quê? Pelo pecado. Um bezerro, um carneiro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar diante do Senhor. E a oferta de cereais amassada com azeite, porque hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então, tinham que fazer aquilo tudo para quê? Para receber uma obrigação de Deus. Quanto vocês, meus irmãos, que estão aí iludidos com mentiras, vocês aí estão iludidos com salvação. Vê se a Bíblia fala em nenhuma parte sobre isso. Vê? Não fala. Então trouxeram o que Moisés havia ordenado diante da tenda do encontro, e toda a congregação se aproximou e se pôs diante do Senhor. Então Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que vocês fizessem, e a glória do Senhor aparecerá a vocês. Quer dizer, Deus está dizendo a gente que é tudo isso para a gente fazer, para a glória de Deus vir sobre nós. Depois Moisés disse a Arão: aproxima-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Faça expiação por vocês mesmos, pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, com o Senhor, como o Senhor ordenou. Quer dizer, Deus está ordenando a gente para a gente fazer as coisas. Está mandando, está dizendo. Quem está falando aqui não é o apóstolo Fernando, não. Quem está falando aqui é quem? É Deus. É a palavra de Deus que está sendo falada. Vocês têm que entender isso, povo. Tem que entender isso. Eu não saio um tio nem um versículo da palavra de Deus, eu não. Arão se aproximou do altar
e matou o bezerro da oferta pelo pecado, que estava oferecida por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre o chifre do altar, e o resto do sangue derramou na bacia do altar. Mas queimou sobre o altar a gordura, os rins e a mêmbra do fígado, da oferta pelo pecado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Quer dizer, nada que não era puro, Deus queimava onde? Fora do arraial. Ele não queimava no altar de Deus, queimava lá fora. Presta atenção à pregação, vocês prestem atenção. Deus está falando claramente com a gente. Gente, depois que eu fiz esse trabalho aqui, esse jejum pesado, eu estou tendo muita revelação. Vai acontecer no Brasil várias mortes, com gente no meio da política. E está muito perto. E é muita morte. Vai ter muitas prisões dessa semana para outra. É muito. Quando Deus diz assim: depois Arão matou o animal para o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e eles apigiram sobre o altar ao redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça queimou sobre o altar, e levou as estranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Gente, vocês que estão do outro lado, aproveite, fale com o povo aí fora, para o povo assistir. É difícil, povo de Deus. Alguém que está fazendo um trabalho desse, pregando o evangelho verdadeiramente. Aqui ninguém está aumentando nem diminuindo, não. Nós aqui estamos pregando o que está dentro da palavra, que é programática. Capítulo 9, versículo 15. Depois apresentou a oferta do povo, e pegando-lhe o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o matou e o preparou por oferta pelo pecado, como tinha feito com os primeiros. Também apresentou o holocausto e ofereceu segundo o rito. Apresentou a oferta de cereais, e dela pegou um punhado, queimou sobre o altar, e além do holocausto da manhã. Olha, gente, preste atenção. Vocês todos estão brincando com Deus. Nós estamos brincando com Deus. Nós não estamos fazendo o que Deus manda. Deus está se levantando a ira dele contra nós. Tá certo. Quem quiser acreditar, que acredite. Problema de vocês. Depois Arão matou o boi e o carneiro,
em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregou-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar, ao redor. Entregaram-lhe também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre as estranhas e os rins e a membrana do fígado, e puseram a gordura sobre o peito dos animais, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida diante do Senhor, como Moisés havia ordenado. Olha, gente, presta atenção. Cada dia mais eu estou sentindo a presença de Deus mais forte. Não sei se vou aguentar, mas é muito. Estou dormindo muito. Me dá o sono assim de uma vez que ou eu durmo ou eu não aguento. Depois, capítulo 9, versículo 22. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Foi a glória de Deus apareceu a quem? A todo o povo. És que saindo fogo diante do Senhor. Presta atenção, minha gente. Presta atenção, vocês aí também. Saiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu grito de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Presta atenção, vou repetir, viu? Porque parece que vocês não estão ouvindo. Presta atenção. Isso é coisa séria. Olha o que ele disse. Moisés disse a Arão. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Elisá e Tamar. Presta atenção. Me para, por favor. Não deixe os cabelos sem penhar. Não, desculpe, perdoa. És que saindo fogo diante do Senhor. Saiu fogo diante de quem? De Deus. Vocês estão vendo? Estão vendo? Estão ouvindo? Consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu grito de alegria e se prostrou com o rosto em terra. E esse fogo está aqui, ó. Está aqui com a gente, nós estamos pegando fogo. Eu estou com calor aqui com uns 200 graus. Aí vamos amanhã para o capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. Esse aqui foi que não acreditaram o que Deus operava ali dentro. Vamos lá, vamos levar um pouquinho. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo dentro deles
e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo diante da face do Senhor, algo que eles não lhe havia ordenado. E eis então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Deus matou todos os dois. Está vendo, irmão Júnior? Vocês estão vendo? E o consumiu. E consumiu. E morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele que se aproximar de mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão e seu calou. Então Moisés chamou Misal e Elisaf, filho de Ezá, tio de Arão, e disse: venha e tire os seus parentes diante do santuário e leve-nos para fora do arraial. Está dizendo aqui que Deus se cuida aqui dentro. Você se prepare, porque vai vir fogo para essa igreja. Já está vindo. Coisa errada aqui dentro não fica. Ele queima. Quem pensar de vir aqui com coisa errada não vem não. Porque Deus queima. Deus tem poder de fazer isso dentro dessa igreja. Vocês viram, meu jovem? Vocês que estão do outro lado, vocês que pregam aí dizendo que Deus não mata ninguém, vocês pregam dizendo isso. Ah, Deus é bonzinho, Deus faz... Mentira de vocês. Vocês continuam tapeando o povo. Vocês continuam tapeando o povo com boi de vagabundo. É por isso que Deus está matando. E vai matar todos esses pastores mentirosos, padres, dizendo que está falando com Deus. Os vagabundos desses estão falando com Deus como? Vocês não conhecem nem a Bíblia, nem a palavra de Deus. Vocês têm vergonha na cara. Eu aqui estou pegando fogo, estou com uns 200 graus. Eu estou vendo fogo descer aí na igreja, eu estou vendo. Gente agora está sendo curado. Deus está queimando os pecados de muita gente que tem aqui grande. E aí fora. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Vocês estão vendo? Deixa eu falar disso, não está correndo. Espera aí.